Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós merecemos receber o castigo e juízo do Senhor Deus. Mas, através da sua grande misericórdia que tem por nós, o Senhor Jesus recebeu toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso que o Senhor derramou por nós, nossos pecados foram lavados. Nós fomos salvos, sem nenhum valor ser pago por nós. Senhor, nós nos tornamos seus filhos e agora temos essa esperança gloriosa, a graça do Senhor de entrarmos no seu reino e estamos dando louvores e glórias somente ao Senhor Deus, Pai. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a grande graça do Senhor, estamos aprendendo a sua palavra, estamos dentro desse rebanho santo do Senhor. Nesse momento, nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de graça, o Senhor possa sustentar a cada um. Que o Senhor Deus possa permitir a sua palavra, a sua graça necessária para cada um, para que o Senhor possa estar junto conosco. Que nesse momento, realmente nós, como seus filhos, possamos viver como seus filhos adequados, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a fé, a todos os irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir a palavra, as graças, a sabedoria, para que eles possam estar no meio do seu evangelho para evidenciarem fortemente. Que o Senhor possa conduzir muitos espíritos para diante do Senhor, que o Senhor possa cumprir o seu grande trabalho para nós. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. E nesse momento também, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Que o Senhor Deus possa nos ensinar como é que nós devemos viver, como é que nós devemos agir diante do Senhor Deus. Senhor, que o Senhor possa nos acordar pela sua palavra. E esse tempo dependemos somente do Espírito Santo. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Novo Testamento, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. A partir do versículo 3 ao 4 eu irei ler. Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Então vamos ler até aqui. Então, durante o mês que se passou, realizamos o retiro no Japão de inverno e também o dos pastores. Então, realmente já vemos que o Japão é um lugar difícil para podermos evangelizar. Então, nós temos muita dedicação dos pastores, dos irmãos. E realmente não tem acontecido muito a evangelização, o resultado mesmo que nós temos nos esforçado tanto. Mas recentemente nós temos visto que a evangelização tem frutificado. Então, o retiro de inverno, nós realizamos 3 lugares diferentes do Japão. Então, nós podemos dizer que é o local mais é o centro-norte do Japão. Também na parte do sul, nós realizamos o retiro. Então, nós temos 13 igrejas no Japão e nós também temos 7 pastores coreanos e mais 7 pastores japoneses. Então, nós temos por volta de 13 pastores. Então, esse evangelho que começou em Jerusalém, começando em Roma, indo para Jerusalém, de Jerusalém para Roma e se espalhando pela Europa, Estados Unidos e deu a volta pelo mundo e chegou até a nós. Então, o Japão está no fim do leste, fim do Oriente. Então, em relação como ilha, o Japão está no fim. Então, o Japão, ele tem uma população de por volta de 110 bilhões, 120 milhões, é o dobro da Coreia do Sul. É um país bem grande. Então, lá também tem a igreja, tem os cristãos, mas eles não são tão fortemente ativos como nós. Então, é difícil nós podemos ver a evangelização ocorrer fortemente por lá. É por isso que para a evangelização no Japão também, nós precisamos orar, nós precisamos nos dedicar. Então, o evangelho ser pregado por todos os confins da terra. Como Efésios capítulo 4, realmente quando o Espírito vier, realmente nós seremos testemunhas do Senhor até os confins da terra, pelo poder do Espírito Santo. Da mesma maneira também eu acredito que a Coreia está no fim do leste, do Oriente, e o Japão está realmente no fim. Então, o primeiro sol que realmente nós recebemos, nós aqui do Oriente estamos recebendo esse sol. Vemos o nascer do sol. Da mesma maneira, realmente, como a luz do Senhor, da evangelização, realmente eu gostaria que se manifestasse como a luz do Evangelho para que muitas pessoas possam receber a salvação. E esse dever eu já disse que está em nós aqui da Coreia do Sul. E a evangelização ocorreu fortemente aqui na Coreia. Então, nós temos 227 igrejas aqui na Coreia do Sul.
E na missão mundial, nós estamos realizando pelo mundo todo, em 82 países diferentes, por volta de 1.115 igrejas, o número vai aumentando. Então, quer dizer que nós, realmente não é algo surpreendente, nós aqui da Coreia do Sul estamos evangelizando para o mundo todo. Então, para lugares novos, estamos juntos evangelizando. E no meio deles, o Japão é o país que está mais perto, mas também é um lugar que é difícil evangelizar. Então, quando o trabalho do evangelho ocorrer fortemente no Japão, eu acredito que chegará ao fim, conforme a palavra do Senhor. Então, porque esse evangelho vai ser pregado por todo o mundo e assim virá ao fim. Então, até os confins da terra. Como em Isaías capítulo 45, versículo 22. Realmente, até os confins da terra. Nós também estamos aos confins da terra. Mas o Japão realmente está no mais extremo, fim, Oriente. E é por isso que nós todos agora precisamos cooperar para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, antigamente, claro que nós temos essa geopolítica realmente complicada com o Japão, porque o Japão invadiu a Coreia do Sul antes. Mas como cristão, nós não temos nada disso. E a coisa mais importante para nós é evangelizarmos. Onde quer que seja, no mundo todo. Então, sem que haja racismo, e nós não dependemos da cor da pessoa. Então, o Senhor deseja que o homem possa receber a salvação. E é por isso que, através dessa oportunidade, se nós unirmos, o Evangelho vai ser pregado mais fortemente. Eu creio nisto. Então, muitas pessoas irão receber a salvação. Então, que nós possamos nos preparar, que nós possamos estar determinados para isso. Então, enquanto estamos no Japão, para evangelizarmos também. Acredito que no Japão também será evangelizado fortemente. Então, quando vocês tiverem sempre a oportunidade, possam orar. Então, como já havia dito, pregado nas outras semanas anteriores, então vamos continuar falando sobre o vivo e o morto. Quem recebeu a salvação, ele é vivo. Quem não recebeu a salvação, o espírito está morto, nós chamamos de morto. Então, o vivo e o morto. Então, o vivo, ele sabe como que ele deve agir. O morto não sabe como está agindo. O vivo tem esperanças, o morto não tem esperanças. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, nós chamamos de vivo diante do Senhor. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, nós dizemos que essa pessoa está morta. Então, parece que existe essa diferença do vivo e o morto. E é uma diferença tão grande que é absurdo nós queremos comparar. Que não, é impossível nós compararmos. Então, como é que podemos comparar o céu e o inferno? A luz e as trevas? Não é possível. Não, mas a diferença do vivo e do morto é uma diferença igual a esta. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação é filho de Deus. Quem não recebeu a salvação é filho do diabo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa ir para o céu. E uma pessoa que não recebeu a salvação, que está amaldiçoada, para ir para o inferno. Então, é algo difícil de nós dizermos. Mas em Mateus capítulo 21, realmente quem não recebeu a salvação é aquele que está amaldiçoado. Então, o Senhor já disse que o Senhor dirá: apartai de mim, irá para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então, o Senhor já disse que era a maldição que eles iriam receber. Quer dizer que é o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós somos pessoas que fomos salvos desse meio. Nós vivemos no mundo, mas não somos pessoas que vivemos uma vida totalmente discernida deste mundo. É por isso que eu vivo. Realmente uma pessoa que tem a esperança de entrar no reino do Senhor Deus.
Será que ele pode viver uma vida parecida com as pessoas do mundo? Não, é impossível. Então, uma pessoa que recebeu a salvação pode continuar vivendo no meio do pecado? Não, é impossível. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por conta desses nossos pecados. Será que agora nós podemos continuar pecando? Não é possível. Então, uma pessoa que começar a pensar dizendo, eu recebi a salvação, tá tudo bem, porque eu posso pecar um pouquinho ou outro. Então, mas se você pensa desse jeito, é a mesma coisa você dizer, Senhor Jesus, morra por mim mais uma vez. Então, isso é algo impossível. Então, nós que recebemos essa imensa graça do Senhor dentro das nossas vidas, o Senhor que morreu por nós. Então, pela essa graça, por esse amor do Senhor, nós estamos vivendo como os filhos do Senhor Deus. É por isso que nós, como filhos do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele continua permitindo a vida, a palavra, o poder do Espírito Santo para continuar nos ajudando. É por isso que nós, agora que recebemos a salvação, nós não ficamos só vindo na igreja, louvando, cantando. É só viver em paz do jeito que eu quero. Então, nós não podemos ter uma vida dessas. Então, a pessoa que recebeu a salvação já está decidido como é que deve viver. Então, o Senhor ele já determinou o caminho do salvo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, como é que deve viver diante do Senhor Deus? O Senhor Deus já deixou decidido. O Senhor já ensinou qual caminho que devemos recorrer. Então, o Senhor ele já nos ensinou qual caminho devemos recorrer. Como na palavra de Salmos 110, o Senhor já disse que o Senhor é a lâmpada dos nossos pés. O Senhor, ele realmente já preparou o caminho para o reino do Senhor Deus. Então, é essa palavra que o Senhor, ele ilumina para nós. Então, se numa noite, se não tivermos a lanterna, não tivermos uma lâmpada, a luz, não temos como procurar o caminho certo. Então, mas o Senhor, ele é a lâmpada para os meus pés. Então, quer dizer que o Senhor, ele permite, o Espírito Santo permite para que nós possamos compreender essa palavra após recebermos a salvação. Ele vai nos ensinando continuamente como que o cristão, ele deve viver. Então, cada passo, cada caminhar nosso, como na palavra, realmente o Senhor, ele já diz que estabelece os passos, nossos passos na sua palavra, para que nenhum mal possa se apoderar sobre mim. Eu quero dizer que realmente a palavra do Senhor são os meus passos, que o Senhor possa levar os meus passos, o meu caminhar para diante da palavra do Senhor, porque cada passo a passo que eu der, realmente para que nenhum mal possa dominar sobre. É por isso que quando nós vivemos conforme a palavra, nós podemos viver sem pecarmos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele começa a falar, mas pastor, nós somos carne, como é que nós podemos viver sem pecar? Não, mas eles querem falar, não, eu estou pecando porque nós somos pecadores, então não tem como deixar de pecar. Tem pessoas que dão essas desculpas. Então, mas se nós realmente recebemos a salvação, nós podemos viver sem pecarmos. Então, o Filho do Senhor Deus, ele tem que continuar pecando. Ele vai mudando cada momento mais para se tornar uma pessoa adequada de entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que quando nós fomos para diante do Senhor Deus, realmente precisamos ir para o reino do Senhor Deus sem nenhuma mácula, nada que seja repreensível diante do Senhor Deus. Então, para que não tenhamos nada condenável diante do Senhor, nós precisamos nos esforçar, como em 1 Pedro capítulo 3. É por isso que nós todos, realmente pessoas que recebemos a salvação, os vivos, e as pessoas que estão deste mundo são os mortos. Então, essas pessoas são os filhos do diabo, mas não somos pessoas que agora que estamos no reino. Então, nós sempre precisamos lembrar que nós somos pessoas que iremos entrar nesse reino do Senhor Deus. Então, como vivos do Senhor, como filhos do Senhor, nós precisamos viver uma vida discernida. E para isso nós oramos, para isso nós nos dedicamos. É por isso que os cristãos não podem viver como antes da sua salvação, seguindo a vontade da sua carne. Isso é impossível.
É por isso que nós discernimos o vivo e o morto. Então, aparecem diversas palavras na Bíblia de como é que o vivo e o morto devem viver. Então, realmente, como é que uma pessoa que recebeu a salvação, ela pode continuar pecando? Isso é possível? Não, isso é impossível. E assim como no versículo 3 já disse, realmente precisam se unir com Cristo Jesus, porque já fomos batizados em seu nome. Então, nós todos agora, realmente somos pessoas que antes do Senhor Jesus ter morrido na cruz, como em Marcos capítulo 10, versículo 37, 38 em diante, o Senhor Jesus já disse que ele tem um cálice que está para receber, que é o sofrimento da cruz. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, também o Senhor Jesus já disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, quando um servo, ele pecava um pecado muito grande, o rei dava um veneno para que ele bebesse, e antes era um veneno onde se ele bebesse, ele morria. Então quer dizer que esse mesmo cálice está na frente do Senhor Jesus. Então uma taça da morte, da ira do Senhor está sobre o Senhor. Então quer dizer que o Senhor Jesus precisa receber o maior sofrimento que um homem pode receber. Então, o Senhor Jesus, ele é o Criador da mesma altura que Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele, como Filho do Senhor Deus, é um Senhor que não tem pecado. Mas ele ter se tornado como um homem é para que realmente ele, como Deus, pudesse discernir todas as pessoas deste mundo. Então, para trazer para a glória do Senhor. Então, o Senhor ter se feito como um homem é para criar o homem como o Senhor Deus. Então, mas a carne do Senhor é a mesma que a nossa. Ele se cansa. E olhem só como o Senhor ele se cansou. Ele se cansou tanto que quando ele estava passando pelo mar da Galiléia, no meio da tempestade, ele estava adormecido. Então, o Senhor Jesus estava cansado. Então, ele tem essa mesma carne frágil como a nossa. Então, o Senhor ele foi sentenciado à morte, morreu como um pecador, realmente passou pelo sofrimento. Os soldados romanos bateram no Senhor Jesus, eles realmente bateram com paus na cabeça do Senhor Jesus, realmente falaram diversas palavras malignas, dizendo, se você é rei, você precisa de uma coroa, e colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do Senhor Jesus. Eles falaram todas as palavras de maldição sobre o Senhor Jesus. Então, realmente, ninguém toma a vida do Senhor. O Senhor que está se entregando para esse trabalho. Então, o Senhor está morrendo por pecador como nós. Essa foi a determinação do Senhor. É por isso que esse cálice de sofrimento, como se possível, passa de mim. Então, claro que o Senhor Jesus, se pudesse não receber esse cálice e as pessoas receberem a salvação, seria ótimo, mas não tem outro método. O Senhor Jesus, ele precisa morrer pelos pecadores. Então, um juízo que o pecador precisava receber, o Senhor Jesus recebeu por eles. E essa foi a última oração do Senhor. Então, é por isso que nessa oração do Senhor, realmente o suor começou a se tornar como de sangue. Quer dizer que essa foi a dificuldade que o Senhor Jesus teve. Então, é por isso. Realmente o Senhor que não tinha pecado, ele morreu na cruz. E ele chama isso como a taça do sofrimento. Então quer dizer que significa a morte que eu tenho. Então quer dizer que realmente havia de morrer e ressuscitar. E isso demonstra como o batismo. Então, em coreano tem uma diferença na tradução, mas como em inglês ou no português, o batismo é a palavra certa.
Então, o batismo é quando você entra dentro da água e sai. É por isso que você precisa entrar na água e sair da água. É por isso que a Igreja Católica também, se nós olhamos, eles tinham o local do batismo e antes eles realizavam o batismo nesses locais. Então, dizer que morreu com o Senhor Jesus, você ressuscitou com o Senhor. Então, isso quer dizer que espiritualmente você recebe o batismo. Quer dizer que quando o Senhor morreu, eu morri, o Senhor Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com ele. Então, quer dizer que agora eu estou realmente ressuscitado com o Senhor Jesus. Quer dizer que isso é pela fé que é cumprida essa verdade. Então, é por isso que, na realidade, quando nós recebemos a salvação, nós ressuscitamos com o Senhor. Então, nós podemos dizer que pela água nós ressuscitamos diante do Senhor. Então, isso representa, claro, o juízo, que o Senhor haveria de julgar este mundo pelo juízo. Então, assim como a água do Mar Vermelho, o Senhor realmente destruiu todo o exército do Egito. Então, o Senhor, para cumprir a sua justiça, realmente o Senhor Jesus morreu na cruz. Não é por isso que nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele sair da água, representa a ressurreição. Quer dizer que foi a morte e a ressurreição do Senhor. Quer dizer que essa nova vida. Então, nós somos pessoas que recebemos uma nova vida. Então, nós temos recebido uma nova vida. Quer dizer que nós recebemos o Espírito Santo. Quer dizer que nós temos o Espírito do Senhor. Então, o Senhor, ele venceu a morte. Ele ressuscitou em espírito da ressurreição. Então, o Senhor que ressuscitou como ele jamais morre. Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu esse espírito da ressurreição não morre mais. Já foi liberto da morte. Então, quando nós cremos nisso, nós somos libertos. Então, nós recebemos o batismo. Quer dizer que agora nós todos realmente podemos confessar diante do Senhor, dizer: Ah, Senhor, eu morri e agora fui sepultado com o Senhor. Então, se eu fui sepultado com o Senhor, e agora com uma nova vida diante do Senhor, eu ressuscitei. Então, é por isso que agora eu posso viver para a glória do Senhor Deus. Quer dizer que essa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer que isso é um ponto importante. Então, nós recebemos o batismo, não é simplesmente uma cerimônia. Mas sim quer dizer que realmente o Senhor Jesus foi batizado também. Ele também já havia dito que haveria de morrer e ressuscitar. Então, da mesma maneira, quando o Senhor Jesus, ele morreu, eu também morri. O Senhor Jesus ressuscitou e eu também ressuscitei. Então, quer dizer que agora, realmente, eu mesmo morri. E agora, ressuscitei junto com o Senhor. Quer dizer que eu morri, um novo homem nasceu em mim. Então, isso é algo muito importante. Isso quer dizer que para manifestarmos em carne, quer dizer que recebemos a salvação. É por isso que nós fazemos o batismo. O batismo é para podermos testemunhar na frente de todas as pessoas. É por isso que isso é tão importante. Mas assim conforme essa palavra, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então quer dizer que nós, que recebemos o batismo, somos pessoas que já morremos com Cristo. Quer dizer que quando o Senhor, realmente nós recebemos o batismo, isso é para manifestar. Então, não é para você dizer que você faz o casamento e você se casa. Então, o casamento é a promessa de que ambos iriam viver a vida todas até que chegue o fim juntos. Então, isso é o casamento. E a cerimônia de casamento é só você manifestar, você se expressar na frente de várias pessoas, dizendo que vocês se casaram. Então, é o testemunho que você realiza. Então, quer dizer que, da mesma maneira, você recebeu a salvação pelo coração e agora, com o batismo, você faz a cerimônia para manifestar diante de todas as pessoas, para você testemunhar. Então, da mesma maneira, realmente, uma pessoa que recebeu essa salvação, então, realmente precisa receber esse batismo. Então, mas, por exemplo, se uma pessoa que não recebeu a salvação e ele recebe batismo, ele continua sendo um pecador molhado. Então, quer dizer que, da mesma maneira, o que isso significa? Realmente é algo que não tem significado, não tem valor algum. Então, é por isso que, se nós olharmos no versículo 4,
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Vamos ler todos juntos. Para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Então, de sorte que fomos sepultados com ele e pelo batismo na morte. Então, se nós olharmos aqui, realmente cada pessoa realmente tem o seu desejo, a sua ambição, os seus planos e vivem dessa maneira. Cada pessoa ela se dedica do jeito que ela precisa na vida. Mas uma pessoa ao morrer, realmente todas as coisas que ela tem, sejam os seus desejos, os seus sonhos, todos os seus planejamentos, tudo acaba. E que não consegue fazer mais nada. Não é por isso que uma pessoa deste mundo, realmente a carne ainda está viva, quer dizer que as contritos, a, a raiva, a contenda ainda está vivo, quer dizer que dentro dele, então sempre é um barulhento, sempre brigando. Então, se nós formos para o cemitério, podemos ver que é um lugar silencioso, não tem barulho de nada. Então, da mesma maneira, nós todos, antes de recebermos a salvação, éramos como as pessoas do mundo. Nós tínhamos os desejos, planos deste mundo. Mas, após recebermos a salvação, agora eu já morri e ressuscitei com o Senhor Jesus. Então, mesmo que seja algo realmente triste, né, ao ver da carne, mas quer dizer que eu já morri com o Senhor. Eu já fui sepultado. Então, você entrar na água é o sepultamento. Então, é por isso que nós agora fomos sepultados com Ele. Então, quando nós morremos com o Senhor, quer dizer que nós somos sepultados com Ele. Quer dizer que no batismo você é submerso, você entra na água, se afunda. Você morreu e você submergir, você sair da água. Então quer dizer que você é uma pessoa que agora está dizendo, agora eu vou viver pelo Senhor. Para uma nova vida. Uma vida que jamais perece, agora eu ressuscitei. Quer dizer que uma nova vida começou. Quer dizer que isso é você manifestar, você testemunhar, você confessar na frente de todas as pessoas. É por isso que agora nós fomos sepultados. Então, para a glória do Pai, assim como Ele já nos ressuscitou, agora nós somos pessoas que temos uma nova vida diante do Senhor. Da mesma maneira, o Senhor, Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou diante do Senhor. Agora, para que nós possamos agir em uma nova vida diante do Senhor. Então, realmente um tema que eu quero pregar hoje que é tão importante. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem uma nova vida, se tornou filho do Senhor Deus. E agora se tornou um povo seleto do reino do Senhor. Então, não é a antiga vida, o homem antigo que está dentro de mim. E isso é pecado. Mas, realmente, nós dissemos que agora o homem antigo, as obras mortas, nós podemos dizer que agora nós todos temos essa verdade dentro do Senhor. Então, nós podemos agir uma nova vida diante do Senhor. Então, por que que o Senhor Jesus ele precisou morrer, ressuscitar por nós? Então, quando nós cremos nisso, nós nos unimos com o Senhor. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, realmente nós todos podemos ver que um Senhor, ele morreu por todos. Quer dizer que Adão, por ter pecado, todos se fizeram pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele morreu por todos, é por isso que todos morreram e ressuscitaram. Quer dizer que se o Senhor Jesus ele morreu, significa que todos morreram. Quer dizer que eu e vocês todos estamos escolhidos. Isso quer dizer o quê? Quando eu recebo a salvação, eu fui sepultado com o Senhor Jesus. Esse é o significado. Por quê? Consequentemente, quando o Senhor Jesus ele ressuscita, eu também ressuscitei com ele. É por isso que agora eu tenho uma nova vida. Uma pessoa que recebeu a salvação tem uma nova vida. Uma vida que jamais perece. Uma vida igual à do Senhor. Então, nós recebemos essa nova vida. Então, é por isso que agora, como é que nós devemos viver? É viver agindo em uma nova vida. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Nós estamos vivendo no meio dessa nova vida. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa agir com uma nova vida diante do Senhor. Uma pessoa que não recebeu a salvação não tem como viver uma vida nova. Então, é por isso que agora é uma nova vida. Realmente, nós todos, para vivermos diante do Senhor, o Senhor, Ele morreu por nós.
E é por isso que pela morte e a ressurreição do Senhor, agora tudo se tornou nosso. Agora eu estou unido com o Senhor. Então, o Senhor agora é uma nova vida, como Ele está vivo. Nós também agora estamos vivos. Nós estamos vivendo o restante das nossas vidas para o Senhor. Nós não vivemos como mortos, mas nós vivemos como os vivos. Então, o morto, ele continua a viver uma vida como morto. Então, tem as obras mortas. Então, como é diferente o homem e o animal? Então, tem pessoas que dizem, eu não tenho um bichinho de estimação. Eles criam como bichinho de estimação, mas o animal de estimação, o cachorro, parece que vive como gente. E todo mundo fica dizendo, eu tenho um bebezinho lindo em casa. Aí as pessoas falam, sério? E vão lá ver, e é o quê? É um cachorro. Daqui a pouco o cachorro acha que ele é gente. Ele quer ser como uma pessoa. Então, realmente, cachorro vai continuar sendo cachorro. Não tem como ser homem. Então, o animal não sabe a situação do homem. Mesmo que você crie realmente como um homem, realmente não tem como. Ele não vai saber a situação da casa. Vamos pensar que a sua situação está ruim, os seus negócios estão falindo. Mas será que o cachorro entende essa preocupação do dono? Não sabe. Assim como o animal não entende a situação do homem, o homem não sabe a situação do seu Deus. Não adianta o homem ir orar, ler a Bíblia na igreja. Não tem como compreender essa palavra do Senhor Deus. Não tem como saber a palavra do Senhor Deus. Não tem nem como agir conforme a palavra do Senhor Deus, porque é um homem morto. Então, da mesma maneira, é diferente uma pessoa que recebeu a salvação para uma pessoa que não recebeu a salvação. Então, os valores de vida, o objetivo são todos diferentes e precisam ser diferentes. Assim como a luz e as trevas são diferentes. Realmente não tem como serem iguais. Então, o Senhor já disse que antes éramos trevas, mas agora sois luz. Erais luz. Quer dizer que como é diferente a luz e as trevas. Então é por isso que nós todos temos um antigo homem que já morreu e foi sepultado com o Senhor. Então nós agora estamos vivendo uma nova vida diante do Senhor que jamais perece. Agora o novo método é nós agimos em uma nova vida diante do Senhor. Então, no meio de uma nova vida, nós precisamos aprender o que é. É por isso que no versículo 4, realmente ele já disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, para a glória do Pai. Então, a glória do Pai, realmente, como que tem essa palavra escrita aqui? Como é que ela intervém? Então, uma pessoa que vive no meio do pecado, realmente está dando as costas para a vontade do Senhor Deus, vive uma vida de blasfemar o Senhor. É seguindo o diabo. Então, mas após nós termos recebido a salvação, nós agora vivemos diante de uma nova vida. Quer dizer que isso está na glória diante do Senhor Deus. Então, nós podemos dizer que o Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua glória, para a sua glória. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados diante do Senhor. Então, o Senhor ele nos permitiu para que pudéssemos ser considerados seus filhos, para podermos viver para a sua glória. Como em Isaías capítulo 43, o Senhor diz, por amor de mim, eu me remi os seus pecados. Não me lembrarei dos seus pecados. Então quer dizer que o Senhor ele conduziu uma pessoa que recebeu a salvação para o caminho da justiça. Isso também para a glória pelo seu nome. Quer dizer que todas as coisas elas existem para a glória do Senhor Deus. Todas as pessoas pecaram, é por isso que são destituídos da graça de Deus. Então, se nós olharmos para a vida das pessoas que não receberam a salvação, é uma vida que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. Mas, depois de recebermos a salvação, nós vivemos para a glória do Senhor Deus. Como em Hebreus capítulo 2, versículo 10, realmente muitos filhos nasceram. Então, assim como podem dar muitos frutos.
Então, o Senhor ele conduz muitos filhos para entrarem para diante da sua glória. O objetivo do Senhor ter nos salvo é para poder entrar na sua glória. E antes de entrarmos nessa glória do Senhor, realmente a vida que nós temos nessa terra, temos que ver para a glória do Senhor. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, realmente vós não sois mais vossos. Realmente fostes comprados com preço, agora o meu corpo, tudo agora não é meu, já foi comprado pelo Senhor. Então, agora o meu corpo, meu espírito, todas as coisas são do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, nós fomos comprados com um grande preço. Então, é por isso que agora não sejam mais servos realmente dos homens, não somos mais servos realmente do pecado ou dos homens, mas sim do Senhor. Como então, em Gálatas, realmente o Senhor ele já disse que não realmente é melhor agradar aos homens ou agradar a Deus. Então, se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Então, nós precisamos ser servos do Senhor. Quer dizer que nós, para podermos agradar ao Senhor, nós estamos vivendo as nossas vidas. Nós vivemos para a glória do Senhor Deus. Então, é por isso que após recebermos a salvação, as nossas vidas, realmente nós vivemos somente para a glória do Senhor Deus Pai. Nós vivemos a vida para agradecermos ao Senhor, uma vida nova diante do Senhor. Isso é uma vida de glória diante do Senhor Deus. É por isso que agora nós podemos dizer que é a glória, se nós podemos entrar no reino do Senhor Deus. Então, como que o reino dos céus é tão incrível? Então, nós não conseguimos perceber, não é? Nós precisamos visitar e vermos. Então, vamos pensar, realmente, Senhor Deus, agora permita para nós irmos, fazermos um tour em grupo, um tour coletivo. Então, seria ótimo, né? Então, muitas pessoas iriam querer ir para o céu. Então, se nós olharmos na Bíblia, tem muitas pessoas que foram para o céu e viram. Ah, Paulo também já viu, realmente. Apóstolo João também, o Senhor lhe disse, sobe, e ele subiu as escadarias que haviam se formado dos céus. E ele viu onde estava o Senhor Jesus, o Senhor Deus, os 24 anciões. Realmente quer dizer que realmente nós podemos ver as 12 tribos que receberam a salvação, os 12 apóstolos. É por isso que nós podemos dizer que são os 24, que são 12 e 12, 12 do Antigo, 12 no Novo. Todo esse formato em Apocalipse capítulo 4, em diante até versículo capítulo 20, 21, nós podemos ver, ele viu tudo que estava nos céus. Como em 2 Coríntios, realmente o apóstolo Paulo ele subiu até o terceiro céu. Então, o primeiro céu é o céu onde nós temos o avião voando, as aves. Depois, o segundo céu, nós podemos dizer que são das estrelas, realmente o espaço, o universo. E o terceiro céu são as coisas celestiais. Então, realmente, ele ouviu coisas que o homem jamais consegue expressar. É por isso que o apóstolo Paulo ele queria muito ir para lá também. Então, vamos pensar. Realmente, 2 dias e uma noite. Vamos pensar, só ir lá para podermos ver, só para experimentar. Então, realmente, jamais iríamos querer ir para a Terra de novo para podermos viver. O que vocês querem dizer? Realmente, nós queremos viver nesse céu eternamente, não é? Mas você vai dizer o quê? Ah, mas, meu Deus, eu comprei um carro, ai, eu ainda tenho que me casar. Vai ser assim? Ah, dessa vez o kimchi tá tão saboroso. Então, são coisas engraçadas a se dizerem, mas não é assim. Bom, se nós olharmos dos céus para este mundo é como se não fosse nada. Assim como o banheiro público antigamente, a gente que é tão sujo, cheio de vermes. É desse jeito que nós vamos enxergar. Então, vocês vão querer voltar para este mundo? Jamais. Então, nós entramos nessa glória do Senhor. O Senhor ele nos salvou. Então, para que nós pudéssemos entrar nessa glória, para poder o Senhor também nos salvar. Então, nós estamos vivendo neste mundo e nós temos o objetivo de vivermos para a glória do Senhor Deus, para agirmos em vida diante do Senhor. Então, antes de recebermos a salvação, como é que nós vivíamos? Vamos procurar Efésios capítulo 2.
Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós, enquanto estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, quer dizer que antes de recebermos essa salvação, então nós operávamos naquele meio. Então, o que é estar? Estando vós. Quer dizer que nós estávamos agindo com as potestades deste mundo, quer dizer que vivíamos no meio deste pecado. Não vai seguindo a vontade deste mundo, não vai seguindo o príncipe da potestade do ar. Então isso quer dizer que é o diabo que está neste mundo. Quer dizer que antes de receber a salvação, eu vivia seguindo o diabo. Pensem só nisso. Então nós vivíamos seguindo esse príncipe da potestade do ar. Quer dizer que vivíamos seguindo o diabo. Com todas as pessoas. Então, o que trabalha neste mundo para que possamos viver? Pecando. Então, realmente o diabo, ele é expresso como o rei deste mundo, o príncipe deste mundo. Ele opera nos filhos da desobediência até agora. As pessoas, realmente que não receberam a salvação, são as pessoas que estavam neste mundo, vivendo no meio do mundo. Então, aparece nessa palavra aqui 3 vezes. Então, estando nós realmente ali, nós vivendo no meio dos filhos da desobediência. Quer dizer que todos nós andávamos, operávamos, fazíamos conforme a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, todos nós éramos, estávamos, andávamos, éramos. Então, todos nós vivíamos dessa maneira. Então, quer dizer que nós, seja em carne, seguíamos a vontade dessa carne já corrupta, perdida. Então, por natureza, nós éramos aqueles que mereciam realmente o castigo diante do Senhor Deus. Esse é o formato de antes de recebermos a salvação. Então, quer dizer que é nesse meio trabalho do diabo. Quer dizer que nós vivíamos seguindo a vontade da carne. Mas agora não somos mais assim. Nós já estamos libertos. Nós agora temos a esperança de podermos entrar nesse reino do Senhor Deus. Então, agora, conforme essa ação do Senhor que age sobre nós, essa nova vida do Senhor, nós podemos agir diante do Senhor. Agora, naquele meio. Então, nós todos, realmente podemos dizer que estamos agindo no meio desse trabalho do Senhor. No meio da onde? Realmente da nova vida. Nós precisamos agir agora em uma nova vida. Então, vamos procurar novamente para Romanos, capítulo 6. O versículo 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Então, se nós olharmos aqui, de forma exata, realmente, se nós morremos com Cristo, nós agora vivemos com Cristo. Então, realmente, nós podemos dizer que nós realmente morremos como um homem antigo, mas agora o Senhor ressuscitou, agora nós vivemos uma nova vida. Agora o Espírito do Senhor está em nós. Quer dizer que agora Ele nos vivifica, o Espírito do Senhor agora está em mim. Isso quer dizer que esse meu corpo, algum dia, também vai ser transformado como um corpo glorioso diante do Senhor Deus. É por isso que nós cremos que viveremos com Ele. Então, isso significa que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo santo. Então, mais do que isso também, quer dizer que nosso homem antigo ele morreu e agora nós ressuscitamos com o Senhor. Então, isso quer dizer que nós todos, com Cristo Jesus, agora somos vivificados, agora não morremos.
Só para que a morte jamais possa ter domínio sobre ele. Então, quando o Senhor Jesus ele ressuscita dentre os mortos, então, o Senhor Jesus agora é uma vida que jamais perece. Então, o Senhor Jesus ele morreu somente uma vez pelo pecador. O Senhor Jesus não precisa morrer duas vezes pelo pecador. Então, o Senhor Jesus ele morreu uma vez por todos os nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele venceu o poder do diabo. Ele nos permitiu uma nova vida. Então, é por isso que agora o Senhor ele não morre mais. Nós também agora, o Senhor que não morre agora está em nós. Então, quer dizer que nós agora não morremos vivemos junto com o Senhor. Quer dizer que toda a morte já foi dominada. Isso quer dizer que o Senhor está vivo dentro de mim. Então, quer dizer que eu posso morrer? Quer dizer que a morte pode ter domínio sobre mim? Não, não tem como. Então, assim como a morte não tem como ter domínio sobre mim. Então, o Senhor realmente que venceu a morte e ressuscitou, o Senhor Jesus. Realmente esse diabo jamais pode ter domínio sobre nós. Tem como? Não tem como. Então, é por isso que agora nós podemos dizer que esse Senhor está dentro de mim. Então, o Senhor, Ele é a minha vida. Então, o Senhor já disse, eu sou a morte, eu sou a vida e a ressurreição. Então, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Então, realmente, da mesma maneira como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Agora, todos aqueles que estão vivos e creem no Senhor não perecem. Então, isso significa que nós todos agora estamos junto com o Senhor vivos, agora não morremos mais. Então, mesmo que nós olhemos para a nossa carne que pode morrer, mas nosso espírito não morre jamais. Então, isso não é algo surpreendente? Se nós olharmos em Hebreus capítulo 2, realmente ele já disse sobre isso. As pessoas do mundo, então, se nós olharmos para o diabo, realmente que tem o domínio sobre este mundo, ele está segurando todas as coisas. As pessoas, elas têm medo da morte. As pessoas, elas têm medo de morrer, hein? Então, na televisão eu vi um pouco. Então, havia realmente um casal que tinha muita dívida e eles não tinham muito o que fazer. Eles tinham duas filhas, 12, 13 anos, e queriam suicidar as filhas. Daí eles pegaram e acenderam um, uma fumaça tóxica e estavam esperando para morrerem. Mas a segunda filha começou a tossir e acordou. Ela foi e jogou fora. E depois também dentro do carro, acendeu mais uma vez o gás. Mas a filha maior acordou no meio da noite e começou a reclamar da fumaça. Então, a mãe não conseguia nem morrer. E foi e enforcou as filhas e matou. E depois jogou fora o corpo das crianças no mato. E eles queriam morrer, mas eles ficaram com medo de morrer. Então, nem para morrerem não dava por conta própria. Eles foram lá para o interior e viveram cultivando e a polícia conseguiu encontrá-los, pois realmente eles eram procurados, né, por terem matado as duas crianças. E depois foram para a prisão e eles confessaram e eles mataram as crianças. Eles falaram, eu sabia que vocês iriam vir. Estão vendo aquilo? Tem o homem querer morrer, isso é instantâneo. Foram e mataram as crianças, mas os pais, por fim, eles não conseguiram cometer suicídio. Então, realmente, esse apego que nós temos pela vida é algo realmente imenso. Não tem como morrer simplesmente porque você quer. E assim eles foram mansamente para a prisão. Aquelas pessoas são pessoas que têm medo da morte. Eles falam, vou lá e vou morrer. Mas e aí?
falam que vão morrer, mas podemos ver que vem, por exemplo, a polícia e pega uma pessoa que quer suicidar, quer pular da ponte, por exemplo. E ela fala, nossa, eu quase morri. E como é que pode ser uma coisa assim? Realmente não tem como, né? E havia ido decidido querendo morrer, mas ele falou, nossa, eu toquei na água e vi que a água estava muito gelada, então eu resolvi não pular da ponte, porque vai que eu pego uma gripe. Então realmente morrer, suicidar, realmente com uma simples coragem não é possível. Então, o homem realmente sempre vive de forma realmente bem individualista. Bom, porque a pessoa fala, se é pra morrer desse jeito ou aquele jeito, eu vou ver do jeito que eu quero. Tem pessoas que falam desse jeito. As pessoas vivem pecando porque já não estão mais nem aí para a vida. Quando vão para a prisão e falam, eu já sabia que é para a prisão mesmo, e vivem. Então, as pessoas são assim. Mas nós cristãos, realmente nós temos uma vida que jamais pode morrer. Então, realmente nós agora somos pessoas e se antes de receber a salvação você morresse, você estaria morto para a eternidade, iria para o inferno. Mas, realmente mesmo que a minha carne morra, está morta, mas uma pessoa que está com o espírito vivo, ele vive para sempre, ele não morre. Então, agora nós estamos em uma nova vida, no meio de uma nova vida. É por isso que em Romanos, capítulo 6, se olharmos o versículo 10, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que significa isso? Quer dizer que eu realmente já estou morto para os pecados deste mundo. Então, para os pecados, eu já estou morto. Então, agora eu estou vivo para o Senhor. Eu sou uma pessoa viva no Senhor. Então, realmente, se nós olharmos, nós realmente olhamos para essas pessoas do mundo, as pessoas do mundo estão mortas, elas não têm mais desejo nenhum, esperanças nenhum. Então, nós precisamos terminar com isso. Então, agora já acabou isso. Então, nós todos agora temos uma nova vida diante do Senhor Deus. Então, como é que nós, após recebermos a salvação, podemos viver do jeito que queremos? Não podemos. Agora nós somos considerados vivos diante do Senhor Deus. Nós somos vivos, quer dizer que nós precisamos considerar isso de forma adequada. Que o Senhor, Ele morreu por nós, então todos morreram. Quer dizer que agora nós todos realmente temos o Senhor e nós cremos nisso. Então agora o Senhor, Ele ressuscitou da mesma maneira, nós todos agora somos vivos diante do Senhor. Nós precisamos considerar isso dessa maneira. É assim que nós devemos viver diante do Senhor Deus. Nós jamais devemos esquecer que nós somos vivos. Não podemos viver como os mortos. Então, realmente, um vivo e um morto pode ser igual? Então, Romanos, capítulo 6. Então, se nós olharmos ser considerados realmente, certamente mortos, isso quer dizer o quê? Precisa ser contínuo. Quer dizer que eu preciso todos os dias, continuamente dizer, eu sou morto para este mundo. Eu estou morto para o pecado. E eu sou vivo no Senhor. Então, isso sempre será algo o quê? Contínuo. Eu estou morto pelo pecado, para o pecado. Então, o diabo, ele está nos tentando. Então, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, o diabo deve ter ido para debaixo da cruz e disse para o Senhor, se você é o Filho de Deus, desça para baixo. Por que o Filho de Deus está morrendo? Desce daí. Então eu vou crer em você. Ele utilizou a voz desses judeus. Então, se o Senhor Jesus descesse da cruz, realmente ele está dizendo o quê? Eu vou crer que você é Deus, que você é Filho de Deus. E o Senhor Jesus deve ter dito o quê? Claro, então eu vou pular. E ele pulou da cruz? Não, porque se ele fizesse isso, todo o plano de Deus teria sido acabado. Iria por água abaixo. Mas o Senhor Jesus foi crucificado. E o Senhor Jesus disse, eu não posso ir. Eu não posso descer. Mesmo que você fale, eu já morri.
Mesmo que este mundo esteja nos tentando, eu já morri para o Senhor. Então agora, não fale mais nenhuma besteira. Então você acha que eu vou escutar a sua voz, o diabo? Não, agora eu já estou morto. Então, na cruz. Então quer dizer que agora nós vivemos para o Senhor. Agora essa vida que nós temos, nós vivemos dentro do Senhor. Quer dizer que nossa vida está o quê? Encoberto pelo Senhor. Quer dizer que agora eu já não posso mais viver por mim mesmo. Depois em Colossenses 3:3, realmente nós temos uma vida do Senhor dentro de nós, que foi encoberto em nós. Então é por isso que nós todos agora temos uma vida no Senhor. Então, dentro realmente do Senhor, nós estamos encobertos, vivendo ali dentro. Então, nós estamos escondidos ali dentro. Então, nós temos essa proteção. Como em João capítulo 10, o Senhor já disse, uma vida eterna vos dou, realmente que jamais pereça. Realmente ninguém jamais pode tomá-los de minha mão. Então, o Senhor ele deu uma vida eterna, uma vida que jamais acaba. Então, quer dizer que nós estamos escondidos dentro dessa mão do Senhor. O diabo não pode tomar. Então, o Senhor ele já comprou com sangue, então jamais ele vai nos soltar. Quer dizer que com sangue o Senhor ele nos comprou. Então, da mesma maneira agora, vocês acham que o Senhor ele vai perder? Não, não tem ninguém que possa tomá-lo da mão do Senhor. Então, agora realmente essa situação, essa proteção está com o Senhor que nos protege. Então, ninguém jamais pode tomar. Quer dizer que a proteção segunda, terceira, proteção contínua que o Senhor está sempre nos guardando. Então, nós podemos dizer que realmente um filho do Senhor Deus que nasceu de novo, jamais ele vai perecer. Tem pessoas que falam, os salvos, se pecarem, eles vão para o inferno. Não, não pode falar facilmente assim. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, ela jamais perece. Então, claro que se essa pessoa que não recebeu a salvação viver com a pessoa deste mundo, realmente pode haver o castigo diante do Senhor Deus. Uma pessoa que não recebeu a salvação, não existe castigo. Pensa bem, o filho de uma outra pessoa, ela errar, alguém tem alguma relação com isso? Não, ninguém não está nem aí. Então, é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente se ele peca, realmente por que eu não tenho castigo para o ímpio? Então, porque realmente ele já é homicida, já está acabado para ele. Então tem pessoas que falam, eu acho que eu sou filho caçula, porque o Senhor, ele não está me condenando, não está me dando nenhum castigo. Então, mas, realmente você não é um filho, você é o quê? Um bastardo. Então você precisa pensar, será que eu não sou um bastardo diante do Senhor Deus? Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, será que ela pode viver de um jeito ou de outro, achando que pode viver uma vida de qualquer jeito? Não, não tem como. Então, o Senhor já disse que quando algum filho errar, precisa o quê? Castigar fortemente. É porque no momento que castiga, você salva o seu filho da perdição. Então, isso quer dizer que jamais pode deixar o seu filho. Claro que também não pode bater fortemente para matar a criança, né? Mas, claro, de um lado você precisa abraçar, de outro lado você precisa castigar. Aí, nos momentos pesados, claro que realmente até mata-se. Como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, realmente já disse, aqueles que realmente que pecaram o adultério, realmente morrem também. Então, já que não se arrependem, o Senhor entrega para Satanás. Então, o espírito não morre, mas para que a carne morra. Então, realmente, para que assim, realmente nós podemos ver que existem vários castigos diante do Senhor Deus, e o castigo mais pesado que o Senhor Deus pode dar é para que ele morra. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, não existe castigo. Por que simplesmente deixa? Não importa se uma pessoa que não recebeu a salvação, ele é um pecador, se ele é um malfeitor, o Senhor não deixa de lado. Então, mas se você recebeu a salvação, jamais pense que está bem você viverem do jeito que vocês querem. Então, na hora que o Senhor ele levanta a vara, como é que vocês querem suportar? É impossível. Então, uma pessoa que, por exemplo, ganha bastante dinheiro, mas ela é muito. É, uma pessoa que
é muito egoísta, guarda somente para si. Não quer permitir para ninguém. Então, mas depois, por fim, eu vi essas pessoas perderem até a casa. Então, mas eu não sei como é que sofrem tanto. Não acaba só aí ter perdido a casa. Vai sofrendo a vida toda. As pessoas do mundo, viverem bem, viverem mal, não importa. Algum dia vão para o inferno. Mas é uma pessoa que recebeu a salvação. Realmente, claro que as pessoas que não receberam a salvação não precisamos ter relação nenhuma. Mas, realmente nós que recebemos a salvação, nós todos agora não temos mais interesses nenhum nessas pessoas. Então, agora nós todos realmente agora temos essa relação diante do Senhor. Então, nós já acabou para nós. Quer dizer que o trabalho realmente do pecado para nós já não existe em nós, porque nós já morremos para os pecados. Nós agora estamos vivos no Senhor. Nós precisamos sempre lembrar disso e vermos. Agora, realmente quando o pecado estiver me tentando, eu preciso falar, ô diabo, não fale besteiras, eu já estou morto. Eu já estou morto. E você não sabe que eu já declarei o óbito, a morte? Eu já estou morto. Eu sou uma pessoa que agora vive para a glória de Deus. Estão vivendo para aquelas alturas. Então, todos os dias eu vou indo. Então, quer dizer que todos os dias nós vamos indo para aquele alto reino do Senhor Deus. Mas é uma pessoa que não recebeu a salvação. Todo dia está indo para o inferno, a profundeza do inferno. É totalmente diferente de subir e descer, não é? Vamos procurar Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus se refere a si mesmo. E o que vivo? O Senhor Jesus está dizendo que ele também é vivo. Ele é aquele que está vivo para a eternidade. Então, antes ele estava morto para a cruz. Olhando para essa vida, eu posso dizer que da mesma maneira como o Senhor Jesus. E o que vivo e fui morto. Então, o Senhor Jesus, ele morreu, mas ele não morreu pelos seus pecados. O Senhor, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E agora ele está vivo para a eternidade. Então, o Senhor Jesus, ele está vivo agora sem morrer para a eternidade. Então, esse Senhor, realmente que está vivo para a eternidade, está dentro de mim. Agora eu também já não morro. Quer dizer que agora eu estou vivo para a eternidade com o Senhor. Quer dizer que agora eu vivo com o Senhor para a eternidade. O Efésios capítulo 2, realmente, Cristo realmente foi vivificado e da mesma maneira, realmente, Ele nos vivificou para nós podermos assentar com Ele. Algumas pessoas, eles sentam numa posição importante, seja como de ministro. Algumas pessoas falam, nossa, ele se tornou ministro, nossa, o fulano de tal se tornou aquilo. E vão falando, não é? Então, uma pessoa que recebeu a salvação foi vivificado com Cristo. Então, nós todos agora nos assentamos com Cristo Jesus. Então, mas o diabo não pode se assentar ali. Então, nós estamos assentados em um local glorioso. Então, nós temos recebido a salvação. Como isso é algo tão incrível? Então, olhem um pouco para a Bíblia. É algo incrível. Não desprezem terem recebido a salvação. Então, em Hebreus capítulo 2 já disse, uma tão grande salvação. Então, uma tão grande salvação que nós recebemos, que é tão incrível. O Filho unigênito do Senhor Deus, que deixou o seu trono de glória no reino dos céus e veio para este mundo, e passou por todo o sofrimento, a condenação deste mundo e morreu como um pecador mais sujo. E ele ressuscitou para a glória do Senhor Deus. Então, esse trabalho tão glorioso, nem o Senhor Deus pode fazer, não? Por quê? Então, porque a nossa salvação que recebemos, a salvação como tão grandioso, glorioso é. Então, mas você despreza dizendo, uma tão pequena salvação. Então, como eu já disse antigamente,
Eu estava numa igreja no interior e haviam muitos jovens louvando, haviam professores, onde muitos jovens estavam recebendo a salvação, mas havia um diácono e ele era muito arrogante, ele não havia recebido a salvação. Ele estava conversando comigo. Ele começou a falar: Nossa, por que fazem tanto barulho dizendo que receberam a salvação? Eu falei: Nossa, você está dizendo que é tão pequena a salvação? Ele falou: Nossa, eu falei errado, pastor. Não é que falou errado. Por dentro, ele despreza a salvação. Ele acha que a salvação não é nada. Fala: Nossa, por que eles estão ali festejando por causa de algo chamado salvação, tão simples assim? A salvação que nós recebemos é tão grandioso. Então, nem o Senhor pode fazer um trabalho maior do que esse. Como é que o Senhor fará? Será que o Senhor ele pode fazer o seu filho unigênito morrer na cruz novamente? O Senhor não consegue fazer um trabalho maior do que esse? Então, como é tão grandioso, glorioso, essa tão grande salvação que recebemos? Tão glorioso. É por isso que nós podemos viver, podemos morrer para Cristo. Então, agora nós temos a esperança gloriosa diante do Senhor Deus. Então, agora todas as coisas, elas se passam neste mundo. Alguns dias atrás, havia uma pessoa que, nos Estados Unidos, o Kissinger, que realmente falava tanto, né? Mas ele morreu. Deu 100 anos de idade e ele morreu. Antes dos 100 anos de idade. E ele já havia dito, realmente os Estados Unidos e a China, se não conseguirem a paz dentro de 5 anos, haverá uma guerra. Então, ele era uma pessoa realmente incomum. Ele era judeu e nasceu na Alemanha. Então, quando houve a perseguição realmente contra os judeus, realmente ele havia fugido para os Estados Unidos. Então, não houve nenhuma pessoa realmente esplêndida como ele. E já que ele é um homem que não nasceu nos Estados Unidos, não tinha nacionalidade norte-americana, ele não podia se tornar presidente dos Estados Unidos. Então, já que você não nasce nos Estados Unidos, não tem como você se tornar presidente dos Estados Unidos. É por isso que ele sempre foi ministro. Então, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria o quê? Presidente dos Estados Unidos. É um homem incrível. Mas esse homem também morreu. Todo mundo vai. Então, você vai, eu também vou. Não pense que esse mundo é algo longo. Nós não sabemos o que pode acontecer em um dia. Então precisamos viver uma vida realmente curta e grossa. Não tente viver uma vida longa, prolongada. É só viver uma vida bem curta, realmente de forma esplêndida diante do Senhor Deus. E então nós não temos esperanças para vivermos neste mundo. Então, vivemos uma vida longa neste mundo é somente sofrimento. Então o rico viver como rico, um pobre vive como um pobre, todos eles têm as preocupações. Olhem para os presidentes. Eu fico olhando e falo, nossa, como é que o presidente se tornou presidente e agora está sofrendo tanto? Então, quando eu estava no ensino fundamental, todo mundo falava, eu quero ser presidente. Então eu agradeço por não me tornar presidente. É claro que eu não ia me tornar presidente mesmo que as pessoas quisessem. O que você vai fazer sendo presidente? Então, nos Estados Unidos, você ser presidente 2 vezes seguidas. Mas o trabalho de ser um pastor realmente é muito mais incrível. Mesmo você sendo político 4, 8 anos nos Estados Unidos, o que adianta? Então, realmente, nós temos esse nosso plano diante do Senhor Deus. O plano que nós temos para vivermos pelo Evangelho é algo muito mais glorioso. Nós precisamos ter esse orgulho. Então, mesmo que as pessoas do mundo não nos reconheçam,
Não é por isso que agora nós todos somos vivos para o Senhor. Então, nós estaremos vivos para todo sempre. Nós jamais morreremos. Então, para que a morte jamais possa dominar sobre nós. Então, quer dizer que agora eu estou vivo para a eternidade diante do Senhor. O Senhor, que é a morte, a ressurreição, a vida, realmente Ele está conosco. Agora eu viverei uma vida gloriosa junto com o Senhor. Então, vamos trocar a palavra de Gálatas, capítulo 2. Palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 22. Versículo 20, perdão. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se nós olhamos essa palavra, todos vocês já decoraram, não é? Então, quem não decorou essa palavra, que decore hoje à noite antes do pôr do sol. É uma palavra muito importante. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, mas não individual, mas de todos nós. Então, agora eu fui crucificado com Cristo. Quando é que o apóstolo Paulo foi crucificado junto com Cristo? Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, eu também fui crucificado com Ele. Em Gálatas capítulo 5, realmente os homens, realmente de Cristo Jesus, já foram crucificados às suas vontades, às suas cobiças carnais, as concupiscências. Quer dizer que somos todos nós, somos daquele do amor de Cristo Jesus, os homens de Cristo. Quer dizer que nós já crucificamos esses nossos homens antigos. Então, nós todos agora cristãos já somos pessoas que morremos para Cristo Jesus. Quer dizer que agora eu já fui crucificado com o Senhor. Então, toda essa experiência, todas essas coisas do Senhor agora se tornou minha. Agora nós todos agora estamos vivos diante do Senhor. Então, agora eu ter sido crucificado com o Senhor Jesus, quer dizer que toda a minha vida, o meu desejo, a minha vontade, tudo agora já acabou. Eu já fui crucificado com o Senhor Jesus. Então, mas agora não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vive. Então, Cristo que está em mim, agora vive em mim. Então, vocês sabem essa palavra, né? Only, em inglês? É único. Então, já eu morri. Agora o Senhor vive em mim. Então, o Senhor, Ele vive em mim. Então, o Senhor, Ele é vivo. Quer dizer que agora eu também sou vivo com o Senhor. Agora o Senhor, Ele está vivo em mim. Agora, eu estar vivendo no meio dessa carne. Essa carne continua sendo essa carne antiga. Mas, nós podemos ver que o Senhor que me amou e se entregou por mim. Então, quer dizer que o Senhor, Ele se entregou a si mesmo por mim, porque me amou. O quanto que Ele me ama para Ele entregar o seu próprio corpo por mim. Então, o Senhor que é tão glorioso, morrer por um pecador como é, Ele ter se entregado desse jeito. Então, realmente não existe um maior amor se um amigo ele dera a sua vida pelo seu amigo, não é? Então, o Senhor ele nos considerou como seus filhos, como seus amigos eternos, porque Ele deu a sua vida para nós. Então, Ele deu a sua vida por nós. Então, memorizem essa palavra todos os dias. Eu já não sou mais eu quem vive, mas é o Senhor Jesus Cristo que vive, que morreu por mim. Agora eu vivo no meio dessa graça, no meio dessa fé, que o Senhor possa se tornar o dono da minha vida. Agora, na minha vida, não sou eu, mas o dono. Então, viver ou morrer, agora tudo é a vontade do Senhor. Então, o que quer que faça. Então, realmente fazer a vontade do Senhor Deus, eu faço. Se não for a vontade do Senhor Deus, eu não faço. Realmente, já que o Senhor Deus ele não se agrada, você não pode fazê-lo.
Porque o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Como é que vocês pensam sobre isso? Então, o Senhor que deu a sua vida por mim, o Senhor que agora ressuscitou, realmente o que que vocês pensam? Eu preciso entregar todas as minhas coisas para o Senhor? Eu preciso dizer, Senhor, agora eu já não sou mais o dono. O Senhor é o meu dono. Senhor, agora que possamos viver conforme a sua vontade. Então, se nós entregarmos para o Senhor o controle do Senhor, Ele pode agir, operar. Então, quando vocês estiverem orando, se for a vontade do Senhor Deus, se for do agrado do Senhor Deus, que façamos. Mas se não for da vontade do Senhor Deus, nós não devemos fazer. Nós precisamos desistir. Então, Moisés, então, pela fé, ele largou a sua posição de ser o príncipe, realmente ser chamado filho da filha de Faraó, ser príncipe do Egito. Ele largou todas as riquezas, os desejos. Ele havia a maior riqueza, porque o Egito era a nação mais poderosa na época. Mas ele deixou tudo de lado, porque ele preferiu escolher a imensa galadão, prêmio que o Senhor Deus havia para permitir para ele. Agora nós todos podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas são como se fossem realmente fezes, coisas que são descartáveis se não vierem do Senhor. Ele agradou receber mais o sofrimento junto com o Senhor. Ou seja, no sofrimento, na tribulação, o apóstolo Paulo, ele se agradou em todos esses pontos. Então, porque o Senhor, ele está conosco no meio dessa dificuldade. Então, o que é que vocês querem fazer? Então, mesmo que abandone todas as coisas deste mundo, vocês vão se contentar somente com o Senhor? Aí vocês falam, pastor, isso eu não consigo. Orem. Com certeza vocês acham que o Senhor Deus vai deixar nós morrermos? Não, o Senhor Deus ele não está aqui para nos tormentar, ele quer nos permitir essa oportunidade, essa chance. Então, realmente, quando nós abandonamos, desistimos de todas as coisas para o Senhor, o Senhor ele vai nos permitir. O Senhor já disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor ele irá nos abandonar? Não, jamais. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Quando eu olhei uma tradução melhor, ele diz que nas traduções dizem santificai ao Senhor Deus em vossos corações, quer dizer que é para considerar o Senhor que está dentro do meu coração para ser santo, santificado. O Senhor, ele é o dono do meu coração. Então eu preciso considerá-lo como o meu Senhor. Então, agora não é um homem que vai se tornar o dono. Então, agora não é o desejo dessa carne. Mas o Senhor, ele está dentro de mim. E eu considero esse Senhor como meu Senhor. Eu agora preciso santificar esse meu Senhor dentro de mim. Estou dizendo, Senhor, que o seu nome seja santificado. O Senhor ele disse para nós orarmos assim, santificado seja o vosso nome, não é? Na oração. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, mas o Senhor ele vai dizer, stop, quando é que você santificou o meu nome? Então, pela boca você fala, Senhor, seja santificado, então o Senhor ele vai ser santificado? Não, o nosso coração, a nossa vida, tudo precisa ter o Senhor como prioridade, a coisa mais importante para que o Senhor possa ser santificado. Então, dentro do nosso coração, que nós possamos ter o Senhor como santo. Então, quando nós vivemos conforme essa vontade do Senhor Deus, o Senhor ele permite essa graça. Então, quando nós vivemos diante do Senhor Deus, em uma nova vida, o Senhor Deus ele vai permitir essa glória para nós. Então, para que o nome do Senhor seja santificado, nós precisamos viver de forma
santa, assim conforme o Senhor é santo. E se olharmos 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, vamos ler todos juntos. Mas, como ele é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o Senhor que nos chamou, quer dizer que o Senhor que é santo, da mesma maneira como ele é santo, nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. É por isso que o Senhor ele já disse, assim como está escrito, realmente o Senhor já disse, como eu sou santo, sedes vós também santos. Então, nós sermos santos quer dizer que nós estamos vivendo uma vida discernida. Então, nós precisamos nos apartar deste mundo, não devemos tocar nada imundo. Então, o Senhor está pedindo para que nós sejamos discernidos deste mundo. Não toquemos em nada imundo. Como em 2 Coríntios, capítulo 7, realmente em todas as coisas deste mundo, realmente sujas, nós precisamos nos limparmos. Então, nós sempre precisamos estar buscando diante do Senhor Deus. Nós temos medo diante do Senhor Deus. Não é o medo do castigo eterno, do juízo final sobre os nossos pecados, mas sim é de que nós possamos cometer um erro diante do Senhor Deus. E nós possamos viver uma vida que não seja adequada diante do Senhor Deus. E esse é o medo que nós devemos ter. Então, realmente com temor e tremor, realmente na nossa vida nós precisamos ir agindo. Então, em todas as coisas, realmente nós precisamos nos purificar. O Senhor que está dentro de nós, para que nós possamos realmente santificar, nós precisamos viver uma vida limpa diante do Senhor. É por isso que o Senhor, assim, ele é exaltado. Agora nós precisamos ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos servi-lo dentro de nós. Então, agora, o Senhor, ele está dentro de mim, mas eu falo, vou viver do jeito que eu quero. Com certeza o Senhor, ele vai se entristecer. O Senhor, ele vai se preocupar. Nós jamais podemos ser assim. Então, se você realmente ama os seus pais, você precisa servir aos seus pais. Você não deve fazer coisas que desagrade a vontade dos seus pais. Então, agora, realmente o Senhor, ele nos amou. Realmente o Senhor agora ele vive por nós. Agora nós precisamos viver uma vida que depende do Senhor. Então, essa é a nossa vida que devemos viver, uma vida de um salvo. Eu peço para que vocês possam viver com essas vidas, com essa vida dentro do coração de vocês, em todas as coisas que nós iremos agir. Realmente, se algo não for adequado diante do Senhor Deus, eu preciso corrigir, preciso ir arrumando, consertando de pouco em pouco. Então, é por isso que em toda a nossa vida nós precisamos desejar que o Senhor Deus possa ser glorificado. Nós precisamos santificar ao Senhor. Então, nós precisamos viver uma vida assim diante do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, o mundo todo está cheio do pecado, mas o Senhor nos salvou deste meio. Nós agradecemos por toda essa salvação, Senhor. Senhor, nós que fomos salvos, estamos diante do Senhor, o Senhor que se tornou a nossa esperança, a nossa glória. Nós agradecemos por todo esse amor. Que o Senhor possa ser glorificado, que somente o Senhor possa ser exaltado. Senhor, em toda a nossa vida, somente se tiver uma vida que não seja adequada diante do Senhor Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, o Senhor possa nos discernir. Somente todas as coisas imundas, realmente nós possamos deixar de lado. Senhor, agora toda a nossa vida que nós estivermos diante do Senhor, possamos viver de forma santa, para a glória do Senhor Deus, para que nós possamos ter uma vida somente de servir ao Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos viver somente dependendo do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver somente dependendo do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.